Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando, dia 15 aí, quarta-feira. Não soltei vídeo ontem, não estou mais fazendo vídeo de pós-jogo, ainda mais quando tem esses vexames aí, né? Pancadaria na arquibancada e tal. E de cara eu queria falar o seguinte, Renato e Pedrinho cobraram os jogadores veementemente. A torcida tinha que cobrar o Renato e o Pedrinho. Não ao contrário, né? A torcida tinha que cobrar Renato e Pedrinho, porque o técnico não bota time reserva em 2 jogos da Sul-Americana para levar chacota, para ser chacota, sem a ordem do presidente, sem a aceitação do presidente. E o Renato voltou a fazer essa palhaçada. Ele não quer a Sul-Americana, a gente sabe disso, né? Se eu não me engano, o próximo jogo é contra o Olímpia, né? E acho que é em São Januário. Mas se não for lá, em São Januário, se for lá fora, vamos ver se ele vai viajar, né? E vamos ver qual o time que ele vai colocar em campo. Porque lá contra o Olímpia leva goleada, né? E o Vasco sendo aí, mais uma vez, chacota de gente que não tem o DNA vascaíno, né? Bom, e quem me conhece aqui, quem me acompanha, vai lembrar. Eu sempre disse, né? Renato Gaúcho, lá atrás, não quis o Vasco, quis o Fluminense, né? E depois, sem mercado, voltou para o Vasco agora, pediu até obrigado ao Pedrinho, né? Por voltar para um grande time e tal, mas parece que não está mais com tesão de nada, né? Aquele tesão que ele falou na coletiva de apresentação, estou com tesão, porra nenhuma, né? Porra, quem tá com tesão não bota um arremedo de time contra Barracas e agora essa porcaria aí que a gente viu ontem, né? E eu sabia, conversando com amigos no jogo, eu falei assim, ó, vai ter alguma coisa aqui pro Renato usar de muleta. Foi a expulsão do JP, né? Ah, o Vasco foi roubado, expulsão do JP, expulsão do Cuesta, tal, pênalti, não sei o quê. Tinha de haver uma muleta para ele sair por cima. É a cara do Renato Gaúcho, né? O Vasco estava 1-0, ao invés de tentar fazer o segundo, matar o jogo, assim como não fez contra o Curitiba e contra o Remo, o que o Vasco fez? Deixou empatar para mudar. E agora aquele argumento, não, lá na casa dos caras a gente sabia que eles vinham para cima da gente, Curitiba e Remo. E agora? Estávamos na nossa casa, Renato, e os caras vieram para cima da gente. Não sei quanto percentual de posse de bola a mais do ridículo Audax italiano, 13º lugar, do chileno contra o Vasco, também ridículo, né? Bom, é um fundo do poço que não tem fim, é vergonha atrás de vergonha, vergonha em cima de vergonha, né? Estou soltando esse vídeo agora na parte da tarde, né? E talvez eu solte uma noite, até vou dar uma olhada na coletiva do Renato, né? Não tive saco nem paciência para ver lá o fanfarrão, o que o fanfarrão vai dizer, né? Quais serão as suas justificativas? Li algumas coisinhas, né? Já está começando a justificar e não dar soluções. Eu sempre falei isso. O técnico, quando começa a dar justificativas mais do que soluções, é complicado, né? Olha, cheguei aqui, a gente estava na lanterna, agora está no meio do tabela. Será que está tão ruim assim? Eu li um trechinho. Parece que ele falou isso aí na coletiva, né? Cheguei aqui, a gente estava na lanterna. Agora estamos no meio de tabela. Está tão ruim assim, né? Já são 5 jogos sem ganhar. 5 jogos sem ganhar. O Vasco levou a virada contra o Botafogo, contra o bom Botafogo, e agora leva a virada contra o péssimo Audax italiano, né? Pelo amor de Deus. Jogadores frouxos, técnico frouxo e a torcida frouxa também, que não está gritando, não está reclamando, que não foi lá cobrar o Pedrinho, né? Por isso aqui, Corinthians campeão da Supercopa e da Copa do Brasil, bicou o Dorival. Não tá como a torcida quer, bica o cara, né? Mas o Vasco não. O Vasco, ele é refém, né? Desses caras aí que não tem DNA vascaíno. Não, mas se a gente bater de frente com o Renato, ele vai embora. Vai entrar quem? Dane-se quem vai entrar, né? Bom, vamos seguir aqui, né? É um fundo do poço, sem fim e uma vergonha atrás da outra, né? Terceiro elenco mais valioso da Sul-Americana e uma folha de 20 milhões
a gente está em 13º, eu acho, né, do Brasileirão, 12º, talvez, não vou lembrar agora, e eliminado, ou quase eliminado na Sul-Americana. Um campeonato péssimo, fraquíssimo, que o Vasco poderia tentar avançar, né, e não faz isso. Não, pô, a gente quer Libertadores, isso aí não vale nada. Há quantos anos que você escuta isso aí? O Vasco, quando é que temos uma projeção para disputar uma Libertadores e termos condições de ganhar? Não temos, né? Jogadores medíocres contratados de forma cara, ou por empréstimo, ou por aquisição. Veio o Lloyd, 9 milhões de reais que o Pedrinho deu, ou com empréstimos altíssimos, né? O Vasco pega emprestado com valor caro, ou adquire com valor caro, né? Alguém pariu que o Lloyd valia 9 milhões. Quem é Lloyd, né? E com salários altíssimos esses caras têm. Quanto ganha o Cuesta, né? Fraquíssimo, ontem fraquíssimo. Chegou a bater cabeça com o Marino. Pavoroso isso, né? JP, né? Parece que o JP pediu desculpas pela expulsão. Porra nenhuma não, JP. A culpa não foi sua, não. Dá uma banana aí pra quem reclamar de você. A culpa não foi sua. Na primeira falta não achei nem para amarelo, foi um movimento normal do pé, da perna, né? Mas contra o Palmeiras e contra o Flamengo, essa porra acontece, não acontece nada, né? Não acontece nada. O Vasco está sendo roubado há tempos. E o Pedrinho puxa-saco da CBF, do presidente, quer ser chefe de delegação, não vai lá reclamar, né? JP não tem culpa alguma, né? E depois sofreu a falta e o cara deu o amarelo para ele e o vermelho. Essa regra tem de mudar o mais rápido possível. Tinha de haver ali uma inserção do VAR, né, para corrigir aquela palhaçada de o atleta do Vasco sofreu uma falta, levou um amarelo e expulsar. Parecia que estava programado isso aí, né? Estava programado. Vasco foi dominado pelo Audax, senhores. Sim, senhor. O Vasco foi dominado pelo Audax. Ou você acha que não? Primeiro tempo, então, o domínio do Audax foi total, né? O Vasco foi dominado pelo Audax. No primeiro tempo, bastante. O segundo tempo, também, né? Achou um gol lá, no primeiro tempo. Aí depois, ao invés de vir com uma escalação, mudar para tentar fazer o segundo e terceiro, para depois calmar, não. Mesma coisa o Renato. Espera levar o empate para mudar, né? Time frouxo, né? Um treinador frouxo. E ele vem reiterando isso contra o Coritiba, contra o Remo, e aí dá desculpas, né? Não, pô, a gente tem que aprender a jogar e tal, isso não vai aprender nunca, né? De novo, Coritiba, Remo e agora o Audax na nossa casa, malditos. Contei 5 faltas que o Vasco fez apenas. Talvez tenha feito 6, 7. Audax passou de 20. Vasco levou porrada na sua casa. E eu falei sobre isso aqui já. Os jogadores do Vasco são frouxos, né? Levam porrada. E os sul-americanos batem nos brasileiros. E os sul-americanos que vêm para o Vasco viram brasileiros frouxos, né? Sem culhões, sem garra, né? Ninguém empurra ninguém, ninguém xinga ninguém, né? O jogador brasileiro leva falta e pede desculpas, né? O Vasco não tem time titular, quanto mais reserva. Isso é um engodo. Chamar esse time de reserva que entrou ontem, né? E depois colocar Tietê. Isso é mais vergonha ainda, né? Vamos levar uma porrada feia contra o Olímpia. Aqui ou lá. Só escolher, né? Bom, Renato Gaúcho nitidamente feliz com a eliminação. Não vai mais viajar, Renato. Vai tomar seu chopinho aí tranquilo, né? É a camisa do Vasco, cara, que ninguém reclama. E quando você reclama, pô, tá contra o Pedrinho? Você é Eurico? Queria o Salgado? Queria 777? Tá todo mundo feliz. Outro dia, ontem, anteontem, lá no meu Instagram, um rapaz falou, do novo, pô, você só sabe criticar. Eu perguntei, amigo, o que tá bom pra você? Me responde? Não respondeu. Então, há uma cultura de não poder reclamar, né? Que é torcer contra. E o que tá bom pro Vasco hoje? Pra você, vascaíno? Virando chacota. Há anos e anos e anos de chacota, né? Somos chacotas. Somos chacotas, né? O jogador sul-americano vem aqui dar porrada no nosso jogador brasileiro e fica tudo tranquilo.
né? Mais uma virada que a gente leva agora em São Januário, né? Puta merda. Do 13º colocado do brasileiro. Do campeonato chileno, né? É mais ou menos assim. O Vasco é o 13º do Brasileirão e o Audax é o 13º do chileno. Acho que é por aí, né? Bom, já falei que é uma ditadura aqui, que você não pode falar nada, não pode reclamar, que você é contra, você é Eurico, você é Salgado, você é 777, né? E aí, já vou me encaminhar para o fim, para não ficar extenso esse vídeo. Nem vou falar de time. O que teve ali? Nada, né? Uma sequência de erros, sem esquema tático algum. O boi bumbá, né? Vou repetir aqui o que eu falei no começo do vídeo, né? Elenco foi duramente criticado pelo Pedrinho e pelo Renato. É o poste mijando no cachorro, né? A torcida tinha que criticar contra o Pedrinho, a torcida que tinha que criticar contra o Renato. Sofreu algumas vaias ontem, Renato, mas não vai para frente isso aí, né? Tem que ter pressão, tem que ter pressão. Cadê as organizadas que lá atrás meteram o dedo na cara do Ryan? Reclama agora com o Renato, porra. Vai lá no Pedrinho. Vocês não têm coragem de reclamar com o Pedrinho, né? Vocês não têm coragem de reclamar com o Pedrinho. Lá atrás, teve uma fase que o Eurico Miranda era amigo da Força Jovem. Ninguém reclamava. Depois ele se insurgiu, cortou os benefícios da Força Jovem, das organizadas. E agora, o Pedrinho é amigo da Força Jovem. E se o Pedrinho é amigo da Força Jovem, as organizadas, inclusive a Força Jovem, não vai reclamar com o Pedrinho, para não perder as regalias, né? E você não pode falar e tal, das organizadas. Posso sim, pô. Eu tenho a idade da Força Jovem, né? Fiquei muito no Maracanã, São Januário, São Paulo, eu morei lá, Goiânia, Brasília, né? Onde a Força Jovem ia, eu ficava perto dela. Nunca fui de torcida, mas eu ficava ali, eu gostava de ficar perto da torcida, né? Mas hoje é um arremedo do que já foi no passado, né? E aí, só para fechar aqui o vídeo também, vai ter muleta do Renato Gaúcho, né? Já falou na coletiva aí, já disse isso aqui, tô repetindo. Pô, eu cheguei, éramos lanterna, e agora, meio de tabela, tá tão ruim assim, e ainda reclamando do Diniz, né? Porque o Diniz entregou 4 jogos para ele com 1 ponto só. Ele disse, pô, eu perdi 4 pontos da tabela aí, com o Diniz só ganhei 1. Eu consegui 12, né? Nós estamos com 13, né? E aí, garfado, o Vasco foi garfado e tal. Foi garfado. Mas se tivesse 2-3-0, não faria diferença, né? Bom, vamos esperar agora o que o Pedrinho vai fazer junto à CBF, junto à Conmebol, junto à FIFA, junto ao raio que o parta, Pedrinho, né? Tem de reclamar. Você ficou maior tempão aí quieto, reclamou agora, tinha sido absolvido, o pleno lá, a segunda instância do STJD reverteu, te deu 15 dias de suspensão, né? Vamos ver se você vai se apequenar de novo, vai ter medinho, ou se você vai continuar aí guerreando, né? Vamos ver de que lado você tá. Do lado da CBF, do presidente, que quer ser chefe de delegação, do lado da Globo, que você quer voltar para ser comentarista, assim que isso aí, essa viagem acabar, né? A viagem Pedrinho e tal. Bom, é duro, não temos perspectiva alguma, meus amigos, né? Alguma. São Paulo agora em casa, né? Pedreira, porra. Os caras até outro dia eram vice-líder, nem sei a colocação do São Paulo. Eu só acompanho o Vasco. Bom, vou ficar por aqui, peço desculpas ao vídeo extenso. Se gostou dos comentários, se inscreve aí no Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar, né? Hypa aí 3 vídeos do Vasco Análise por semana, você pode hypar, ajuda bastante, né? E vamos que vamos aí, né? Não é possível que você esteja feliz e que hoje você venha reclamar, né? Quem consome internet, que eu tô reclamando aqui. Você venha reclamar que eu tô brigando, né? Ou tá feliz pra você? Tá tudo bem? Quem não tiver chateado, o que tá bom no Vasco? Comenta aí no vídeo. O que tá bom pra você, né? Pra mim não tem nada bom, né? Vasco Análise, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.